Eu queria então, irmãos, assim, agradecer a Deus por esse dia, pelo privilégio que temos de nos reunir neste lugar. E eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Para isso eu gostaria de convidá-lo a abrir lá em Isaías, capítulo 43. E nós vamos ler aqui um texto. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 14. E eu vou tentar ser breve. Todo pastor, quando diz que vai ser breve, irmão, a gente já fica assim com o pé atrás, né? Mas eu vou tentar ser breve, amém? Tenho certeza que vai ser uma benção nós estarmos juntos nesse tempo. Isaías 43, versículo 14. É muito importante quando a gente vai ler. Bom, eu vou ler primeiro, depois a gente vai fazer uma introdução. Isaías 43, 14 em diante. Vou ler na versão NVI. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Obrigado, Senhor, por este tempo que separamos para meditar na sua palavra. Nós queremos que o Senhor tenha uma direção para nós como igreja. E queremos, ó Deus, alinhar a nossa vida àquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. Queremos alinhar a nossa vida ao propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Queremos, Deus, colocar a nossa vida em acordo com aquilo que o Senhor diz na sua palavra e aquilo que o Senhor tem dito para nós. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Pai, como pastor, para mim é uma honra servir ao Senhor e o Senhor conhece de qualquer forma. Para mim é uma grande honra e também uma grande responsabilidade de assumir esse púlpito, trazer uma palavra para aqueles para os quais o Senhor morreu e enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então nós queremos realmente colocar esse tempo diante de Ti, em nome de Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, esse texto ele fala de uma libertação que haveria do cativeiro da Babilônia. Então, aqui Israel ainda, Jerusalém, não era cativo da Babilônia até esse momento. Mas Deus levantou o profeta para já falar sobre uma libertação do cativeiro que viria alguns anos depois, no tempo de Jeremias. Então nós vemos aqui Deus já dizendo o que Ele ia fazer para resgatar o seu povo a um propósito para o qual Ele o havia estabelecido. Na verdade, esse é um trecho exclusivo para este tempo. Nós podemos pegar aqui e aplicar algumas realidades espirituais e trazer essas realidades de quem Deus é, do que Deus é poderoso para fazer e qual é o propósito que Deus tem para nós. Nós podemos pegar esse texto e trazer ele para os nossos dias e aplicá-lo às nossas vidas, entendendo sim que é um texto profético de Isaías para aquele tempo, um tempo que já aconteceu. Deus já libertou o povo de Israel. Isso aqui já aconteceu para aquele povo que ouviu essa promessa, isso foi uma realidade. Então eu quero trazer para mim e para você, que o Deus que tem nos prometido coisas grandes, Ele é poderoso para fazer. E se ainda não é uma realidade na nossa vida, vai ser, amém? Nós vamos crer nisso, porque cremos que Deus é poderoso. Então, irmãos, o que eu vejo nesse texto aqui é uma apresentação de Deus sobre algumas coisas. Primeiro ponto, Deus se apresenta para o povo que o estava ouvindo. Segundo ponto, Ele também nos chama a perceber que Ele faz coisas novas.
para não olharmos apenas nas circunstâncias, mas entendermos que Ele é poderoso para fazer coisas novas. E também Ele estabelece um motivo para o agir dEle. Ele está dizendo assim, eu vou criar um caminho no deserto, eu vou criar riachos ou rios no ermo. E Ele fala por que Ele está fazendo isso? Para dar de beber ao meu povo que eu escolhi, para que proclame o meu louvor. E eu quero trabalhar com você então esses pontos nesta manhã. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, Deus ele se apresenta para os seus ouvintes. Irmãos, é muito importante quando eu e você estivermos lendo a Bíblia, nós entendermos quem é que está falando conosco. Quem é aquele que escreveu a palavra do Senhor? O que a Bíblia diz para nós? O que a Bíblia diz acerca de Deus? Quem é Deus? Como eu olho para a palavra? Como eu olho, qual é a autoridade que eu dou para a palavra de Deus? Qual é a autoridade que eu dou para as promessas que são liberadas a mim pela palavra? Se eu posso crer nisso pela fé ou não, eu posso realmente colocar a minha vida, a minha confiança nesta palavra. Eu posso colocar o meu casamento debaixo do cuidado dessa palavra, eu posso colocar as minhas finanças debaixo do cuidado dessa palavra, eu posso colocar a minha vida espiritual, o meu futuro, o meu relacionamento com Deus, confiando naquilo que diz a palavra do Senhor. Qual é a autoridade da palavra para a minha vida e para a sua vida? Então, nesse texto que nós pegamos aqui, Deus ele se apresenta. Então, Ele chama para si a autoridade. Ele se apresenta. Então, a partir do versículo 14, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Então, quando nós olhamos esta apresentação, a primeira coisa é que o Senhor é o Jeová, é Javé, né? Yavé, eu sou o Senhor. Irmãos, quando nós então olhamos lá para o tempo de Êxodo, quando Moisés ele vai para o Egito para libertar o povo, Deus então ele fala com Moisés e fala assim, eu sou o Senhor, e aí é esta palavra, a mesma palavra Javé, ou Yavé, ou Jeová, né? São várias transliterações. Então ele fala assim, eu sou o Senhor. E ele fala, Abraão, Isaque e Jacó não me conheceram pelo meu nome, mas agora eu estou me revelando. Então, este Javé ou Jeová é aquele que se revelou ao povo de Israel quando estava lá no Egito, na escravidão. Eu sou o Senhor, um Deus que entrou em aliança com Israel, que veio até aquele lugar de escravidão, de tristeza, de angústia, para fazer algo novo, para libertar aquele povo. Ele diz também, eu sou o seu Redentor. Essa palavra traduzida como Redentor significa um parente próximo. Pastor Paulo que tem uma pregação maravilhosa sobre isso. Podia pregar de novo, né, pastor? Pastor Paulo fala sobre o nosso Redentor. Por que Jesus é o nosso parente próximo? Quem lembra disso aqui? Deixa eu ver. Alguns irmãos lembram. Aí, quase ninguém lembra, irmão. Está na hora, né? Umas próximas aí, né? Amém? Então, a palavra, o Redentor aqui é o parente próximo. Aquele que vai nos redimir, nos resgatar, nos remir, nos salvar, vai nos livrar, vai reivindicar a nossa vida, vai trazer para si, né, a minha vida, vai nos resgatar, nos redimir. Então, esse parente próximo é aquele parente próximo que a gente vê lá no livro, né, de Ruth. É o parente próximo, o remidor. É o parente próximo que aponta para Jesus também, mas Deus ele se apresenta como esse, eu sou o parente próximo, ou seja, Ele se identifica conosco. Ele se identifica conosco. Irmãos, é tremendo isso. Ele diz, eu sou o santo de vocês. O santo é aquele que é perfeito em todas as suas coisas. Ele é perfeito em todos os seus juízos. Ele é perfeito em todas as suas motivações. Imagine um Deus perfeito em tudo o que Ele faz. Tudo, Ele é motivado pelo amor. Tudo Ele é motivado pelo amor. Então as motivações dele são corretas. Não é que nem assim, quando eu de repente quero jogar futebol, então eu chego para a Adriana lá em casa e começo a lavar a louça. Ela olha assim, nossa amor, você está lavando a louça? Ah, muito obrigado, tal. Eu falei assim, não, querida, é porque eu te amo. Porque, na verdade, eu estou amaciando o coração dela. Porque, à tarde, eu quero jogar bola, então já vou deixar a louça lavada. Não é? Ou então, aquela mulher que chega para o marido e fala assim, oi, meu amor, o que você quer comer hoje? Aí ele já olha para ela assim, o que você está querendo?
Né, Lucas? O que você está querendo? Está querendo comprar mais um sapato. Elas têm pouco sapato, as mulheres têm pouco sapato. Né? Então elas sempre querem comprar um par de sapato a mais. Então as motivações de Deus são corretas em todas as coisas. Ele é o santo, Deus perfeito, o Criador. Então se você existe é porque Deus te criou, e se Deus te criou, Deus tem um propósito na sua vida. Eu sou o rei. Veja como ele se apresenta com várias virtudes, com várias características. O rei, irmãos, é aquele que tem as suas leis e o seu governo. Ele é o nosso rei. Amém? Quem tem Jesus como rei aqui? Amém? Ele governa a sua vida? Já está diminuindo um amém. As leis dele têm governado a sua vida? Olha. Então ele é o nosso rei. Depois ele começa a apresentar as suas credenciais. O que ele fez por nós. No versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas. E aqui então nós vemos Jesus, aqui o Senhor, na verdade, fazendo uma alusão àquilo que ele já fez no passado. Quando ele diz, eu sou o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas, o que ele está falando? Ele está falando do Êxodo, de quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, tinha o mar à sua frente e tinha um exército que vinha atrás. Então Deus está lembrando o povo daquilo que ele já fez. Ele fala assim, eu sou o Senhor, aquele que abriu um caminho no mar, aquele que mudou a sua história, aquele que libertou você da escravidão, aquele que libertou você e salvou você do inimigo que vinha atrás, do inimigo que vinha para te destruir. Mas eu sou o Senhor que já fez isso, que abriu um caminho no mar por onde você passou. Então, quando eu olho estas coisas, eu entendo que Deus é aquele que já fez tantas coisas na minha vida. Um pouco aqui a Adriana estava dizendo, da casa que nós estamos construindo, de repente acabou o dinheiro, a gente não tinha de onde tirar mais, não tinha aumento, não tinha nada, e de repente Deus falou e Deus começou a mover. Deus falou o coração da Adriana, Deus falou o meu coração. Teve gente que veio me oferecer dinheiro emprestado, irmãos. Olha, eu vou te oferecer dinheiro e quando você sair do aluguel, você me paga. E assim nós fomos recebendo, não pedi para nada, para ninguém, mas Deus começou a mover. Eu lembro de um cunhado meu que mora lá nos Estados Unidos, o Eduardo, hoje. Ele falou assim, eu tive uma visão. Eu vi anjos trazendo saco de cimento para a sua obra. Você não sabia que tinha anjo pedreiro, irmão, mas tem, pelo jeito. E a partir daquilo ali, não tinha nada, não tivemos nada. Mas Deus fez algo maravilhoso. E nós então conseguimos mudar para a nossa casa. E aí depois a gente foi reformando aos poucos, depois vendemos. E hoje moramos num apartamento que o Senhor nos deu. Então eu vejo assim, eu lembro de coisas que Deus fez por mim, de como Deus se moveu na minha vida, no meu casamento, no nosso relacionamento. Eu lembro de coisas que Deus fez na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu lembro de coisas que Deus fez na vida das minhas filhas. Eu tenho lembranças, irmãos, assim, claras de um Deus que age, de um Deus que faz coisas tremendas, de um Deus que vai nos dirigindo. São coisas pequenas, mas eu lembro de um Deus que mostra que tem uma aliança comigo, de um Deus que se importa com as minhas coisas, com as coisas da minha família. Um belo dia, a Fernanda que ministrou louvor hoje aqui, era pequenininha e um dia ela saiu da escola com a mãozinha fechada, assim, escondendo algo de mim. E eu peguei para ela, o que é isso, filha? Aí ela, meio sem graça, abriu a mão assim, tinha metade de um giz branco na mão dela. Eu falei, o que é isso, filha? Ah, pai, eu peguei. Você pediu para a professora? Não, não pedi, eu peguei escondido. E eu falei para ela, quantos anos ela tinha? Uns 5? 4 para 5 anos. E eu falei para ela, assim, amanhã nós vamos devolver esse giz para a professora e vamos pedir perdão, porque a gente não pode pegar as coisas sem pedir. A gente é crente, filha. Amém, irmãos? Nós somos crentes. Aí peguei aquele giz e guardei comigo, não deixei ela brincar com o giz. No dia seguinte, nós chegamos na escola, chamei a professora, ela falou assim, pai, o senhor vai comigo? Ela estava com vergonha, não, eu vou com você, filha. Chegamos lá, falei assim, a Fernanda quer te pedir perdão, professora. Ela, por quê? Não, aí a Fernanda, porque eu peguei um giz e eu queria, escondido, eu quero devolver para você. A senhora me perdoa? A professora falou assim, não tem problema. Eu falei, tem problema sim, tem problema, não pode, Então ela teve que pedir perdão, aí ela pediu perdão, e no mesmo dia, no final da tarde, eu peguei a Fernanda e a Flávia,
estavam na escola, a Flávia era menorzinha ainda, e fomos para uma rotisserie para comprar, imagina uma rotisserie, irmãos, que eu sempre ia naquela rotisserie para comprar uma torta, e eu fui comprar também uns, como é que chama aquele negócio? Uns mousse de chocolate. Quem gosta de mousse de chocolate, irmão? É bênção, né? Eu também gosto, né? Se Deus tocar no seu coração um dia, lembre do pastor. Né? Eu fui lá e comprei os mousse. Aí a senhora da rotisserie, ela olhou para mim e para as meninas, a Adriana não estava só eu com as duas. Ai, que bonitinha sua filha, vou dar um presente para ela. Eu imaginei que ela ia dar um doce, uma bala, qualquer coisa, mas ela entrou lá no fundo. E ela voltou, irmãos, com um presente. Qual era o presente? Era uma caixa de giz colorido. Deus na hora falou no meu coração. Porque você confiou em mim, você ensinou a sua filha a confiar em mim. Ela não vai ficar com um giz roubado, ela vai ficar com uma caixa de giz, que vai com a minha bênção, como um presente sendo meu coração para sua filha. Nesse dia, irmãos, eu tive uma convicção no meu coração. Vale a pena servir a Deus. Porque Deus, irmãos, está vendo aquilo que você precisa. Deus está vendo qual é a sua necessidade. São coisas pequenas, talvez para você não diga nada, mas aquilo foi um marco no meu coração, um marco de que Deus se importa comigo, de que Deus se importava com as minhas filhas, de que Deus se importava comigo, no meu relacionamento de pai com elas, de mãe, né, da Adriana com elas. Deus se importava com a direção da nossa família, e Deus então estava dando mostras de que Ele estava vendo tudo o que passa comigo, tudo o que acontece com você. Deus sabe tudo o que se passa na sua vida. Deus sabe, até um pequeno giz, uma coisa insignificante. Mas o que importa é o que vai no seu coração, porque quando o que está no seu coração é o desejo de agradar a Deus, de honrar a Deus, Deus está vendo cada detalhe da sua vida e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Você crê, irmão? Então eu sou o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um pavio. Ou seja, aqueles inimigos nunca mais vão se levantar, porque foram vencidos. Há inimigos na sua vida que nunca mais vão se levantar. Nós temos irmãos aqui que eram drogados e nunca mais mexeram com drogas. Nós temos irmãos aqui que eram viciados em pornografia e nunca mais mexeram com isso. Nós temos pessoas aqui que tinham desvios na sua área sexual e Deus as curou, libertou e nunca mais viveram ou vão viver aquilo que viveram no seu passado. Porque esses inimigos estão destruídos, estão ali no pavio, já era, apagou, irmão. Que nem aquela vela de aniversário que você sopra, ela acende. Você sopra, ela acende. Você sopra, ela acende, até a hora que você vai ali, ó. Quem já fez isso? Você perde a paciência, irmão. Posso confessar algo para vocês? Eu morro de medo de apagar essas velas. Não sei porquê, né? Mas eu sempre tenho medo de queimar o dedo. Se a hora que eu vou deixar que vai acender a hora que eu vou. Né? É um pavio que foi apagado. Não acende mais, irmãos. Ficou para trás. É isso que Deus está dizendo, eu sou esse Deus. E nós então aqui vemos que o Senhor, né, ouviu o clamor do povo. Ele está dizendo o que tem uma aliança conosco. Ele ouviu o clamor do povo do Egito, enviou um libertador, enviou Moisés, porque ele ouviu, ele chega para Moisés lá no deserto e fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, agora eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Quem conhece a história sabe que Moisés relutou um pouco, mas depois de um tempo, alguns anos depois, ou na eternidade, Deus já havia previsto isso. E ele falou para Jesus assim: eu tenho visto o clamor do meu povo, quem irá por nós? Então o escritor de Hebreus fala disso, fala assim, né? Eu aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, ele se fez o sacrifício perfeito para morrer no meu e no seu lugar. Jesus veio para nos libertar, Ele já nos libertou, irmãos, Ele morreu por nós, Ele subiu ao madeiro para ser então o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus aqui está mostrando que Ele se importa, Ele está mostrando que tem uma aliança conosco, Ele está mostrando as suas credenciais, o que Ele já fez por nós. Deus não precisa mais provar o seu amor para conosco, porque Ele diz assim, olha, Deus já provou o seu amor para conosco,
tendo Cristo Jesus morrendo, né, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já mostrou que nos ama. Já fez. Mas aqui, a partir do versículo 18, ele começa a dizer assim, Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Ou seja, Deus nos chama a perceber que Ele faz coisas novas. É o segundo ponto do que eu queria pregar. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então aqui nós vemos o Senhor chamando a atenção do povo para algo que nós também precisamos entender, que Ele é um Deus que faz coisas novas, irmãos. Não podemos viver no passado. Agora é a hora que você vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, esquece aquilo que já foi. Fala, pode falar para ele. A gente dá tanta importância naquilo que nós vivemos. A gente dá tanta importância nas coisas que nós vivemos. Ah, porque um dia não sei quem me traiu. Ah, porque lá atrás algo aconteceu. Ah, porque eu fui numa igreja e o pastor gritou comigo. Ah, porque um dia o pastor Marcelo pisou no meu pé. Ah, porque um dia a pastora Adriana passou e ela nem olhou na minha cara. Ah, porque um dia o pastor Fabiano e a pastora Etel estavam no shopping e eu passei por eles, nem me viram. Nem pararam para conversar comigo. Ah, porque um dia o pastor Silvio e a pastora Tânia, eu vim aqui no culto de casais, eu fiz um bolo, né, para comunhão, e ele nem comeu um pedaço do bolo que eu fiz. Irmãos, isso é ficção, tá? Qualquer coincidência. Isso é uma obra de ficção. Qualquer coincidência você desconsidera, é coincidência. Estão falando de coisas, irmãos, que nós ficamos presos no passado. Ah, porque um dia você foi fazer um negócio, fez mau negócio. Ah, porque eu perdi dinheiro. Tem gente chorando até hoje que perdeu dinheiro. Irmão, perdeu dinheiro, ganha outro, irmãos. Amém? Não ficar chorando, não adianta, já foi. Já foi. Ah, porque um dia eu fui lá e não aconteceu o que eu esperava. Não aconteceu, irmãos, vai fazer o quê? A gente fica vivendo no passado e assim, eu queria agora ampliar um pouco, né? É claro que aqui Deus está falando especificamente para aquele momento. Deus está fazendo aqui uma comparação entre o êxodo do povo do Egito, onde ele abriu o mar, né, e fez coisas grandiosas, com a comparação com a restauração do cativeiro, que Deus ia fazer coisas grandiosas, e quem conhece a história que já aconteceu, sabe que Deus fez coisas maravilhosas, irmãos. Milagres extraordinários. Deus tocou no coração de um rei chamado Ciro, ele fez um decreto e libertou o povo. Depois Deus levantou Dario, deu provisão. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram o templo com o dinheiro daqueles que os escravizaram. Eles receberam, né, provisão dos povos, de tudo aquele povo que o escravizou. Além de libertá-lo, ainda deram dinheiro para eles reconstruírem tudo aquilo que havia sido danificado. Deus fez coisas tremendas e maravilhosas. E restaurou o povo de Israel. São promessas que eles já viveram. Mas, irmãos, são coisas boas e coisas ruins também. Eu quero aqui abrir o leque, né? Às vezes a gente fica pensando que Deus está falando daquilo que Ele fez de bom lá no Êxodo. Mas eu vou trazer para a nossa vida. Irmãos, quem vive no passado não consegue ver coisas novas. Quem foi traído uma vez não consegue acreditar num relacionamento. Quem se deu mal uma vez no namoro não consegue crer que vai poder casar com alguma coisa. Quem viveu numa família disfuncional não tem vontade de construir uma família porque acha que não tem condição de ser pai, de ser mãe. Quem viveu situações difíceis no ministério, hoje não tem alegria, não querem viver no ministério. Então nós olhamos esse tipo de coisa e nós ficamos assim, irmãos, até quando nós vamos ficar vivendo no passado? Os erros que nós cometemos no passado, as falhas que cometeram conosco no passado. O nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso e Ele nos chama a viver coisas novas. Deus vai fazer algo novo, é isso que diz o texto. Vocês não estão reconhecendo que eu vou fazer algo novo? Vou abrir um caminho no deserto, onde não existe nada, eu vou abrir um caminho. Onde não tem água, eu vou colocar água. Deus vai fazer algo novo. Às vezes nós ficamos vivendo só no passado aquilo que foi bom.
Nossa, mas era tão bom aquele tempo, né? Que a gente pegava o violão e tinha assim 6 pessoas, a gente sentava e a gente tocava violão e a glória de Deus vinha. Hoje, irmãos, hoje é tão difícil, tem tanta gente aqui, não acontece mais nada. As pessoas ficam com saudade daquele passado, de coisas que viveram, daquelas músicas. Nossa, quando eu cantava aquela música, eu sentia a presença de Deus. Eu toco violão, irmãos, toco teclado também. Mais ou menos, né? Mas assim, vou contar para vocês uma experiência. Às vezes eu pego o violão e eu começo a cantar uma música, irmãos, eu sinto tanta presença de Deus. E eu choro na presença de Deus, e eu sinto, fico todo arrepiado, irmão. Fico 1 hora cantando a mesma música, a Adriana passa longe, que ela não aguenta, né? Fico 1 hora cantando, e fico ali chorando na presença de Deus e tal. Aí passa um tempo, eu estou me sentindo seco, vazio, assim, eu vou cantar aquela música, aquela uma. Aí eu pego o violão, sento no mesmo lugar, sento ali e tal. Já aconteceu com você, pastor Paulo? Vou tocar a mesma música. Aí você pega e começa a tocar, o que acontece? Nada. Mas engraçado, mas essa música que eu toquei é a mesma coisa. E agora eu não sinto nada, não sabe por quê? Porque foi para aquele momento. A gente quer reviver aquelas coisas. Quando Deus tem coisas novas para fazer, Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, na minha vida, porque Ele vai criar algo novo, amém? Ele vai abrir um caminho onde não existe. Talvez você olhe e não enxergue, como é que vai ser? Como é que vai ser? Nós estamos diante de um Deus que diz que é poderoso para abrir um caminho no deserto e para prover água onde não tem no ermo. Amém? Esse é o nosso Deus. Não é? Versículo 20. Vamos ver aqui para o meu último tópico. Porque Deus estabelece, irmãos. Já estou terminando. Também duvide quando o pastor falar que está terminando, duvide também, mas eu estou terminando, vou tentar terminar. Né? Isaías 43, 20, nós vamos ver aqui que Deus estabelece um motivo para o seu agir. Por que Deus age? Eu queria que você acompanhasse comigo, então, esse texto. Isaías 43, 20 e 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então eu vejo aqui Deus estabelecendo o motivo do seu agir, da sua ação. É engraçado que Deus ele colocou riachos no ermo, e ele vai ser honrado pelos animais, ele vai ser honrado pelos animais por aqueles que não tinham nada a ver. Então eu estou vendo assim que a provisão de Deus sobre a igreja, sobre as nossas vidas, vai ainda beneficiar muitas pessoas que talvez não tenham nada a ver com o negócio, mas as pessoas vão ser beneficiadas. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus derrama sobre nós vai transbordar e vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, é tanta coisa que Deus quer fazer, mas aqui Deus diz o seguinte: eu vou fazer tudo isso algo novo. Porque eu quero dar de beber ao meu povo, ao povo que eu formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então por que Deus quer fazer algo novo? Para dar de beber ao seu povo. É para isso. Por que Deus vai colocar riachos no ermo? Porque talvez nós vamos ter que passar pelo ermo. Vamos ter que passar pelo ermo, um lugar que não tem água. E aí, irmãos, Deus disse que vai colocar água ali, para que você não morra de sede. Deus vai colocar água naquele lugar para dar de beber ao seu povo, para que ele possa cumprir o quê? Um propósito. Deus tem um propósito de levantar um povo para o louvor da sua glória. Deus tem esse propósito para levantar esse povo, para que proclame o seu louvor. E eu lembro aqui de 2 coisas, né? 2 versículos. O primeiro versículo está lá em João capítulo 7. Quando Jesus, no último dia da festa, a grande festa, ele levanta e fala assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Amém, irmãos? Aquele que beber, né, da minha vida, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava isso em relação ao Espírito Santo, que ia ser dado para aqueles que crescem nele. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós, e ele então vem nos discidentar. Ele vem dar água para nós.
Ele vem tirar a nossa sede, sede do sobrenatural, sede do agir de Deus, sede da justiça de Deus, sede da glória de Deus, sede de quem quer conhecer a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu vejo aqui esse versículo. Outro versículo que eu vejo com o propósito de proclamar o seu louvor, está lá em 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu vejo aqui, irmãos, nós somos um povo que o Senhor chamou para nós proclamarmos o seu louvor, para nós proclamarmos a sua grandeza. Esse é um dos objetivos pelo qual o Senhor nos chamou. E agora eu vou resumir a pregação para que a gente possa caminhar e orar. Então, nesse texto de Isaías, Deus nos mostra um Deus que se identifica com o seu povo. Ele é o nosso Redentor, o nosso parente próximo. Eu lembro de Jesus se identificando com a igreja. Quando Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo a igreja e de repente ele tem uma visão no caminho para Damasco. E nessa visão ele olha, né, e vê uma luz, de repente ele vê alguém falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo perseguia a igreja. E Jesus então ele se identifica com a igreja: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você persegue a igreja, então você persegue a mim. Deixa eu te dizer algo: quando você é perseguido injustamente, é o Senhor a quem eles estão perseguindo. Deus se identifica conosco. Quando você passa dificuldades, Deus se identifica com você. Quando você tem lutas para edificar a sua casa, a sua família, para manter o seu casamento, quando você tem lutas para ajudar o seu filho, a sua filha, quando você tem lutas para curtir aí uma vida de casado, de abençoado, irmãos, quando você passa por dificuldades, quando você jovem tem lutas para estabelecer o seu futuro, para saber que profissão que eu vou ter, quando você tem dificuldades, eu talvez sofra perseguição por um mundo que não ama Deus, não quer saber de Deus, mas você então é perseguido simplesmente porque você é cristão. Querido, saiba que Jesus se identifica com você. E nós somos o povo que Ele chamou para o seu louvor. E embora, segundo ponto, embora Deus tenha feito grandes coisas no passado, Ele nos chama a viver coisas novas. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E que você possa perceber que, embora Deus tenha feito grandes coisas na sua vida no passado, Ele está te chamando para viver coisas novas. Deus está te chamando para viver coisas novas. E a pergunta então que fica para nós é: você crê que Deus é poderoso para fazer coisas novas na sua vida? E entenda por que Deus quer agir a favor da sua casa, da sua família, a favor da sua vida. Por que Deus quer agir? Por que Deus quer levantar o seu ministério? Por que Deus quer prosperar você? Por que Deus quer curar você? Por que Deus quer libertar você? Por quê? Por que Ele vai fazer todas essas coisas? Porque Ele tem um propósito. Ele nos chamou para proclamarmos o seu louvor. Então, Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos libertou. E aí Ele ainda age no nosso favor, nos capacitando para proclamarmos o seu louvor e a sua glória. Deus ainda capacita a igreja. Deus quer capacitar você. O que a pastora Etel falou aqui é uma grande verdade, irmãos. As crianças olham para os professores e elas veem Jesus nos professores. Os filhos olham para os pais e veem Jesus nos pais. Ou deveriam ver. A namorada olha para o namorado e ela vê o respeito de Jesus no seu namorado. A esposa olha para o marido e vê um homem disposto a morrer pela esposa. Vê Jesus no seu marido. O Senhor ainda está capacitando pessoas para viverem o seu propósito. Deus está neste lugar, querendo capacitar a sua vida para viver o seu propósito. E eu quero orar com você nessa manhã, para que você possa então viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você crê que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida? Você crê?
Então você que quer viver coisas novas, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos ficar de pé como igreja. Quero convidar você que tem esse desejo de viver coisas novas em Deus. Foi muito bom o que você viveu, ou pode ter sido muito ruim o que você viveu. Você talvez seja aquele saudosista que fica lembrando coisas boas, mas Deus está aqui nos chamando para viver coisas novas. E talvez você nunca viveu nada com o Senhor, mas gostaria de viver. Deus vai começar a trabalhar na sua vida hoje. Quer te dar a oportunidade de vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Pode vir, querida, vem cá. Queria chamar também os pastores para orar conosco, abençoar as vidas. Aqueles que estão dirigindo um grupo de relacionamento, nossos líderes de ministério. Vamos estar orando neste momento. Enquanto a Fernanda ministra uma canção, um louvor ao Senhor. Vamos crer, irmão, que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Libere o seu coração para viver o novo. Se você precisa perdoar alguém, perdoe alguém. Se talvez as coisas antigas são aquelas que trazem dor ao teu coração, libera perdão agora. Esteja disposto a liberar perdão. Eu creio que Deus fará coisas grandes na sua vida. Você, querido, está diante de um Deus que é poderoso para fazer o novo. Eis que eu faço coisa nova, não percebeis, vocês não percebem, vocês não reconhecem, vocês não conseguem reconhecer que Deus quer fazer coisas novas. Aqui Deus estava falando através do profeta Isaías, vocês não estão reconhecendo que eu quero fazer algo novo, chamando a atenção do povo para um Deus que é poderoso para fazer coisas novas. Nessa manhã então Deus vai tocar na tua vida, no teu coração, para que você viva o novo do Senhor, para que você viva o novo do Senhor, em nome de Jesus.